Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Newton Conejeiro, esse é o nosso canal. Hoje nós iremos falar sobre a inspiração divina da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, fiel e inerrante, ela não tem como se contradizer. Nós estaremos orando nesse momento, pedindo a bênção de Deus, para que o Senhor Deus também abençoe sua casa, sua família, todos os nossos inscritos e todos aqueles que nos assistem nesse momento. Querido Deus, querido Pai, queremos pedir a Tua bênção sobre todas as nossas vidas, sobre todos aqueles que nos assistem nesse momento, a todos os nossos inscritos desse canal. Queremos pedir a Tua direção, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra realmente como ela é, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos hoje, meus queridos irmãos, esta biblioteca, vamos dizer, Bíblia, quer dizer conjunto de livros. Nós sabemos muito bem, a história nos diz que o primeiro cânon formado foi o Muratoriano, no ano 170 depois de Cristo. Depois, no século IV, então elas se formaram aqui, se ajuntaram esses livros, e hoje nós temos essa biblioteca que nós carregamos para todos os lados, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, da nossa leitura devocional, enfim, é a palavra de Deus. E a inspiração divina da Bíblia, que é o que está sendo tratado, é um assunto oportuno, um assunto maravilhoso, extraordinário. Nós queremos ler aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 14 ao 17, que diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, Paulo dizendo a Timóteo, sabendo de quem os tem aprendido. Versículo 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A nossa regra de fé e prática, isso consta em todos os estatutos das igrejas cristãs, deve estar em primeiro lugar a Bíblia. A Bíblia como regra de fé e prática, porque ela é a palavra de Deus inspirada. Por isso que nós temos esta grande bênção de poder ter em nossas mãos esse conjunto de livro que conta com o Antigo Testamento e o Novo Testamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós vemos aqui nesta leitura que acabamos de fazer, quando Paulo ele escreve esta carta pastoral a Timóteo, ele fortalece isso, ele garante isso, ele expõe isso, dizendo que a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é poderosa, ela é divina, e para que ela serve? Ela é proveitosa para ensinar, a palavra de Deus nos ensina para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Todas as igrejas de Cristo na terra, com todos os CNPJs, vamos dizer, que existe por aí, ela tem que ter a Bíblia Sagrada como a sua bússola para guiar a membresia desta congregação pelo caminho correto, pelo caminho de Deus. E somente pode-se fazer isso quando a Bíblia é ensinada, quando a Bíblia ela é pregada, quando as pregações têm um tempo oportuno para ser exposta. A melhor forma de compreendermos a palavra de Deus é pela exposição da palavra dele. Nós temos que ter tempo oportuno para isso. Por isso que nós cremos que a palavra de Deus ela é inspirada, e se ela é inspirada por Deus, é como se realmente Deus está falando com a sua igreja mediante a palavra de Deus. Amém? Então, isso aí para nós não há nenhuma sombra de dúvida de forma alguma. Agora, existem pessoas que não creem que a palavra de Deus ela é inspirada, mas é claro que existe. Até mesmo dentro das nossas congregações, até mesmo dentro das igrejas constituídas aqui na terra. Pessoas que estão
dentro da igreja, ou melhor, dentro dos templos, mas que não estão dentro da igreja de Cristo. Essas pessoas são opositores à palavra de Deus. Eu já ouvi alguns relatos que diz o seguinte, a pessoa colocando algo que na Bíblia não manda fazer, e dizendo, bom, se não está na Bíblia, eu não posso fazer nada, deveria de estar. Então vejo o absurdo, a insanidade dessas pessoas de querer acrescentar coisas que a palavra de Deus não acrescenta. E muitas das vezes há pessoas que se calam quando não é para se calar, é para se dizer, porque é a vontade de Deus expressa para nós pela palavra gloriosa do Senhor. Veja bem o que está escrito na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e o versículo 16. Olha o que está escrito. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. 16. Como também em todas as suas epístolas, falando nelas destas coisas, entre as quais alguns pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também outras escrituras, para a sua própria perdição. Veja que não é somente as pessoas que creem na palavra. Há em nosso meio, há em nossa membresia, pessoas que também não creem na palavra e por não crer, acabam distorcendo a palavra do Senhor. Não é? Eles acabam distorcendo todo o contexto, colocando outra aplicação, outras coisas que não diz respeito à palavra do Senhor. A palavra de Deus ela é completa, ela é inspirada, não está faltando nada aqui. Não há necessidade de se colocar uma bula do lado desta palavra para interpretá-la. A primeira regra da hermenêutica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E para que a palavra de Deus, para que a Bíblia serve para nós? Ela é útil para quê? O Evangelho de João, capítulo 16, vamos ver o seguinte aqui, João 16, 7 e 11. Olha que coisa extraordinária. João 16, 7 e 11. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, Jesus dizendo, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou lá de enviar. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Nós vemos que nós não estamos só quando pregamos a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele, através desta palavra, convence o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. De maneira que Deus ele age na vida do pecador mediante a pregação da palavra de Deus. Por isso que é impossível alguém que não crê nas Escrituras Sagradas como a palavra revelada de Deus para nós, pregar o Evangelho. Ele tem que crer. E o Espírito Santo, ele pega essa palavra e vai ao coração do pecador e convence que ele é um miserável e que precisa da misericórdia de Deus para a salvação. Na segunda carta também de Pedro, capítulo 1, vamos dar uma olhadinha aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e até o 21. Segunda carta de Pedro, 1, 16, 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a fábulas, contos, artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porque ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, : Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz, dirigida do céu, estando nós com ele no santo monte. 19.
E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que ilumina em lugar escuro, e que o dia amanheça e a estrela da alva em vossos corações resplandeça. Então, veja bem, que o próprio Pedro deu testemunho de quando ele viu, viu o próprio Cristo, glorificado, e ao mesmo tempo ele ouviu a voz, que partiu de Deus, dizendo: este é o meu filho. Então veja bem como a palavra de Deus ela é poderosa. Ao longo dos séculos, muitas pessoas tentaram e até hoje querem questionar a palavra de Deus, e alguns, nesses dias em que nós estamos vivendo, até mesmo diz que realmente a palavra tem que ser atualizada. São verdadeiros absurdos, pessoas insanas que pensam que a palavra de Deus ela se desgasta ao longo do tempo. Ela permanece fiel, ela sempre foi fiel, e ela por toda a eternidade será e é a palavra de Deus. Ela não precisa ser alterada, ela não precisa ser mexida. Ela é o que ela é e suficientemente capaz de nos levar até a presença gloriosa, majestosa do nosso Deus. E através desta palavra, como eu disse, o Espírito Santo convence o homem pecador. É a ferramenta que Deus deixou para nós trabalharmos nela. Por isso que o obreiro da casa de Deus, ele deve saber manejar bem esta palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Pessoas que vivem mais contando causos, nos púlpitos das igrejas, do que até mesmo pregando a palavra de Deus. Não, Deus não salva o pecador mediante contos. Deus salva o pecador com a exposição da palavra de Deus, porque o Espírito Santo, a essa sim, ele se compromete em ganhar, chamar, convencer aquela pessoa do seu erro e do seu pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Que mais a palavra de Deus ela faz em nossa vida? Por ela ser inspirada e por ela ser a palavra de Deus, ela ressuscita o morto. Vamos dar uma olhada aqui em Efésios capítulo de número 2. Vamos dar uma olhadinha aqui, Efésios capítulo de número 2. Tem algo bastante interessante aqui para nós aqui. Efésios 2, de 1 a 10. Veja bem o que a palavra de Deus ela tem poder para fazer. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: e vos vivificou. O que é vivificar? É dar vida, trazer vida àquilo que está morto. Estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, com letra minúscula, que é o espírito maligno, que agora opera nos filhos da desobediência, versículo 3 agora, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Abre parênteses, pela graça sois salvos. Fecha parênteses. 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que privilégio! Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Dizer assim, eu estou aqui no céu porque eu era uma pessoa boa, fazia isso, fazia aquilo. Não, isso não é mérito teu, não é mérito meu. Se fazemos alguma coisa boa, é porque realmente agora o Espírito de Cristo está em nossa vida. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa a ponto de ressuscitar mortos. Eu ouvi uma frase extraordinária, maravilhosa, em que o escritor ele disse o seguinte: eu nasci morto, mas agora vou morrer vivo. E isso tem todo o respaldo bíblico. Nós nascemos mortos em pecados e ofensas, né? E a palavra de Deus, mediante a pregação da palavra do Senhor, mediante o Espírito Santo que nos convenceu em juízo, né? Nós agora estamos vivos para a glória de Deus. Então, não podemos duvidar que a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é divina e é a vontade de Deus escrita para os nossos corações. Para nós chegarmos pertinho do fim, vamos ver aqui se está faltando alguma coisa nessa Bíblia, por ela ser inspirada. Será que Deus esqueceu de alguma coisa? Vamos dar uma olhadinha em Hebreus, capítulo de número 1. Vamos dar uma olhadinha aqui. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Olha o que está escrito aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo falou. 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Louvado seja Deus. Quem foi o último que falou conosco agora? É o que o versículo 1 nos diz. Falou nesses últimos dias pelo Filho. Querido irmão, irmãos, então não está faltando nada na palavra de Deus. Ela está completa. O cânon está fechado. Não adianta alguém dizer assim, acharam um escrito no Mar Morto, tal, que é muito importante, que vai alterar toda a Bíblia. Não. Se alguém anunciar um outro evangelho que não é esse que nós temos aqui em mãos, Paulo dizia, seja anátema. O que nós precisamos saber está aqui. O que Deus permitiu, o que Deus cuidou ao longo dos séculos, porque foi uma dificuldade muito grande, né? Formar esse conjunto de livros ao longo dos anos, mas Deus cuidou de todos os mínimos detalhes para que chegássemos até nós realmente como ela é. E nós cremos pela fé e nós temos a consciência de que estamos seguros em Cristo Jesus pela sua gloriosa palavra. Eu quero encerrar lendo com todos vocês Apocalipse, capítulo 22, e o 18 até o 21. Aqui nós estaremos fazendo a última aplicação aqui. Apocalipse 22, versículo 18 ao 21. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, antigo e novo, palavra de Deus, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O que eu quero encerrar nesse momento dizendo o seguinte: se realmente nós cremos que a palavra de Deus, ela é a inspiração divina, e ela está aqui, e ela é a Bíblia, a palavra do Senhor, completa, sem faltar nada, sem precisar de nenhum tipo de arranjo, tudo que nós fazemos, ou iremos fazer, no mundo eclesiástico,
deve ser pautado nas Escrituras Sagradas. Não podemos pegar um texto isolado da Bíblia e fazer um pretexto a nosso bel prazer. Não podemos fazer isso, porque nós estaremos sendo infiel ao texto. Então nós temos que realmente aplicar o texto à luz do seu contexto e não fazer um pretexto. Então o que eu quero dizer e encerrar aqui é que realmente nós não podemos criar bulas paralelas para doutrinar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é doutrinada, ela é ensinada à luz das Sagradas Escrituras, porque aqui traz tudo para nós, o que eu preciso saber, o que você precisa saber de quem é Deus, a sua vontade, o seu amor expresso, tudo que nós precisamos saber está aqui, a nossa conduta de viver. Então, há muitos lugares por aí, intitulados igrejas, em que é a Bíblia mais uma cartilha, a Bíblia mais uma bula. Não, a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia e ela é a vontade de Deus. Nós não precisamos de coisas paralelas, precisamos de alguém que interprete a palavra de Deus como ela é, para a nossa edificação e crescimento espiritual, né? Há muitas pessoas que aplicam disciplinas fora do contexto bíblico, baseado em tradições. E isso não está sendo certo, isso nunca foi correto. E Deus não aceita esse tipo de coisa, porque a palavra de Deus, ela fala por ela. Ela responde, ela fala, ela aplica. Então não precisamos de coisas pessoais ou particulares, né, feita por inspirações de homens, né, para concorrer em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, ela é superior a todo esse tipo de escrita que existe por aí afora, que mais traz fardo pesado sobre a vida e sobre a membresia da igreja do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não traz fardo, ela tira o fardo do pecado, ela coloca o fardo de Cristo, que é suave, não é? Mas existem situações por aí que realmente é lamentável o que está acontecendo. O que está acontecendo é uma total ausência da Escritura Sagrada nos cultos, onde as pessoas fazem totalmente fora do que está escrito. Não podemos proceder dessa maneira. Se fazemos desta forma, estamos retirando, estamos acrescentando, e não é nem para acrescentar e muito menos para retirar.